Fala, coach! Eu sou o Jerônimo, idealizador do programa Profissão Coach, onde eu capacito coaches a terem sucesso profissional. E eu estou fazendo aqui essa série de entrevistas para trazer... Eu acredito que tudo que a gente consegue ver, que a gente consegue conceber, que a gente acredita que é possível, a gente tem muito mais força de realizar. Então, nessa série de vídeos, eu estou trazendo pessoas que passaram a viver de coaching. Pessoas comuns, assim como eu e você, que em algum momento descobrimos o coaching, nos apaixonamos pelo coaching, só que é o seguinte, a gente queria mudar o mundo, mas não necessariamente o mundo queria ser mudado por nós. E aí a gente tinha uma profissão antes, teve que tomar a decisão de largar essa profissão ou não, e aí, ou ainda está nessa profissão, enfim, o fato é o seguinte, é possível viver de coaching. Eu tenho trazido pessoas dos diversos ramos para provar que isso é possível. E hoje eu trouxe uma pessoa bem legal, cara, para conversar contigo aqui. Essa pessoa, ele foi 20 anos, ele trabalhou 20 anos na área de publicidade. Só que chegou uma hora que ele, eu não vou contar a história dele não, mas chegou uma hora que ele viu que não era aquilo que ele queria mais para a vida dele, descobriu o coaching, mudou totalmente e está aqui hoje para conversar com a gente, Marcos Saunier. Acertei o nome, cara? Acertou sim, cara, acertou. Isso aí, Marcos Saunier, é isso aí. Que legal. Coach, prazer estar aqui com vocês. Fala, coach. Só para contar uma história, cara, eu preciso contar isso. Quanto mais as pessoas me conhecem pessoalmente, sabe o quanto transparente eu sou. Eu vou agradecer o Marcos duplamente, cara, porque a gente está fazendo a segunda entrevista com ele. A primeira entrevista, simplesmente a câmera, ela cortou a entrevista no meio e uma entrevista que era para ter 20 e poucos minutos, ficou com 5, 6 minutos e a gente perdeu a entrevista. E eu falei, cara, perdemos. Ele falou, nada, vamos fazer de novo. Eu falei, agora, ele agora. Então estamos fazendo de novo. Essa é a segunda entrevista, Marcos. Obrigado por ter me dado 2 entrevistas sobre viver de coach, cara. Depois eu vou atualizar meu perfil lá no Facebook, que eu botei só uma, vou botar 2 agora. Ah, boa, boa. 2 entrevistas, legal. Marcos, olha só, cara, eu tenho um propósito com quem assiste as nossas entrevistas, é um pacto de honra. Eu quero que em cada entrevista, pelo menos, a pessoa tire um insight para a atividade dela. Eu acredito que a gente está um insight do nosso próximo nível. Então eu quero te desafiar, me desafiar e desafiar quem está vendo a gente, porque o insight ele vai estar aqui. Você só tem que estar com o ouvido atento para tirar um insight para você. Topa o desafio, Marcos? Vamos sair daqui fazendo todo mundo ter pelo menos um insight de como sair do zero para viver de coaching? Vamos sim, tô dentro. Então, fechado. Cara, eu costumo dizer que existem 3 estágios muito claros. O estágio em que, cara, eu não estava mais feliz com a minha vida. O estágio descobri o coaching, mas o mundo não descobriu que eu sou coach, eu não tenho cliente, e depois o estágio, as coisas começam a dar certo e comecei a viver de coaching. Você passou por esses 3 estágios, cara? Passei. Jerônimo, a tua câmera tá te mostrando aí, cara? Porque eu tô te vendo cortado. Sim, pode ficar tranquilo. Tem um ditado que diz... Ah, tá tranquilo. Tem um ditado perfeitamente que descreve isso, que é cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Então, a gente está usando... Entendi, você tá vendo outra câmera. 2 câmeras aqui. Mas você fez muito bem de avisar, cara. Segura morreu de velho. Marcos, olha só, você conseguiu ouvir o que eu te falei ou ficou tão preocupado que acabou não ouvindo? Eu fiquei vendo o seu gogó aqui, eu fiquei meio preocupado. Então, eu vou repetir. Cara, olha só, eu acredito que todo coach, ele vive 3 etapas na vida dele. 3 etapas muito claras. A etapa, cara, eu não estou totalmente feliz com o que eu faço hoje. A etapa, eu não sou feliz com o que eu faço hoje. Depois ele vive a etapa, cara, eu descobri o coach. Uau, é isso que eu quero fazer para o mundo. Mas o mundo não sabe que eu sou coach. Então essa é a segunda etapa que ele vive. O mundo não sabe que eu sou coach. E aí ele vive a terceira etapa, que é quando as coisas começam a dar certo e ele passa a viver de coaching. Cara, você passou por essas 3 etapas? Certo. Eu passei sim, Jerônimo, e eu passei de uma forma bem rápida, assim, eu acredito que bem rápida. Na verdade, a etapa que me tomou mais tempo foi a etapa, como eu venho de 20 anos de profissão, né, 20 anos de propaganda, que era uma profissão que eu amava, só que ela não estava mais me levando para onde eu queria ir, então eu estava subindo a montanha errada, de qualquer forma. Opa, tá tudo bem aí? Tudo bem. Vai, meu garoto, confiança. Então, como na propaganda, a etapa de desconstrução foi a mais demorada, a etapa em que eu percebi que
que levou para eu perceber que a propaganda não era mais aquilo que eu queria, e para onde que eu iria, o que eu iria fazer. Essa etapa foi a mais confusa. Depois que entrou o coach na minha vida, foi tudo mais tranquilo. A partir do momento que eu fiz a minha formação, logo depois eu já comecei a atuar como coach, e isso veio muito rapidamente. Mas a primeira etapa foi a mais sofrida, a de cair a ficha. Caramba, o que eu faço? Para onde é que eu vou? O que eu vou fazer agora? Porque eu não tinha a mínima noção. Mas até descobrir o coaching, depois o processo aconteceu de uma forma muito rápida, assim, né? Muito bacana. Mas você viveu, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar e você já me deu uma entrevista antes. Você viveu a fase, não quero mais isso para minha vida. Você trabalhava muito, você me contou que você não estava presente para os seus 2 filhos, você queria mudar aquilo, né, cara? Isso, e foi exatamente isso. O primeiro, assim, a propaganda sempre foi um negócio bacana para mim, só que meus filhos nasceram. E isso começou a mudar tudo, porque o que era um negócio bacana, eu vi que as peças não se encaixavam mais, porque eu passava muito tempo na agência, muito pouco tempo com os meus filhos, eu saía cedo e voltava tarde, eu nunca os via e eles eram pequenos. E aí isso começou a me deixar triste. Eu comecei a ficar muito triste com tudo isso. E eu falei, cara, e aí começa esse processo, né, de desconstrução, tá? Mas, o que eu vou fazer agora, depois de 20 anos de profissão, com 39 anos, 2 filhos, uma mulher, o que eu faço agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me reinventar? E aí eu acho que o universo contribui, né, cara? Quando você começa a se perguntar e se comprometer e desejar, o desejo é o início de tudo, né? E aí apareceu uma palestra de introdução ao coaching, eu nem sabia o que era aquilo, aí eu falei, cara, vou lá, isso aqui é bacana, pode me ajudar profissionalmente de alguma forma, ainda pensando profissionalmente na propaganda. Aí fui na palestra de introdução ao coaching, olhei e falei, cara, isso aqui é mais do que profissionalmente, isso aqui pode me ajudar na minha vida. E aí, logo depois estava na formação de coaching, e depois estava no Profissão Coach, fazendo curso, e pronto, já estava dentro, e acabei pedindo demissão no meu primeiro módulo da minha formação de coach. Eu acabei me desentendendo na agência e acabei pedindo demissão. E logo depois eu vi que eu estava frito, porque eu pedi demissão, estava com a firmeza da formação do coach, mas eu tinha acabado de entrar no mercado, não sabia que mercado era aquele, então eu estava muito inseguro nessa época. Tipo, eu posso, cara, acabei minha formação, vou pra cima deles, e aí você tem uma história muito interessante, né, cara? Aí você vira e você tenta usar o teu método de fazer publicidade pro coaching. Exatamente. Essa é muito legal essa história, cara. Conta isso aí, Marcos. E aí o que eu percebi, assim, porque eu vi que logo eu pedi demissão e eu não sabia nada de coaching, né? Eu estava começando e era tudo muito novo para mim, eu não sabia como era o mercado e aquilo que você falou. Você quer mudar o mundo, pô, é muito legal, mas o mundo não quer ser mudado, né? E eu tinha que colocar clientes na minha frente, porque naquele processo que eu te falei anterior, eu tinha me descapitalizado, né? E eu não podia nem ter clientes pro bono, eu tinha que ir direto pro pagante. E o que aconteceu? O que eu percebi? Que eu acho que essa já é uma dica bacana, assim, daquela que você falou no começo, né? Eu já tinha feito algumas coisas antes. Então, assim, mesmo com a propaganda, quando eu cheguei no Rio, eu cheguei com uma lista telefônica na mão, né, e uma ideia na cabeça de ser publicitário. E eu cheguei com R$3.000 no bolso. Uau. E aí eu... Quanto tempo atrás, Marcos? Só para a gente visualizar. Estamos falando de quantos anos atrás isso? 15 anos. Uau. 15 anos. E aí eu cheguei e fiquei, né? E aí eu me tornei diretor de arte, head of art, diretor de criação, tive belíssimos salários, ganhei todos os prêmios na propaganda e cheguei com uma lista telefônica na mão. Eu tive sucesso também em competições de esporte. Depois, quando eu comecei a me testar e vi que a propaganda já estava ficando um caminho perigoso, eu falei, cara, eu tenho que arrumar uma outra fonte de renda. E aí eu entrei numa empresa de venda só para me testar. E aí eu me testei e vi que eu conseguia vender. Então, o que eu vi? Qual que é o aprendizado que se tira daqui e que eu empreguei para o coach também? Cara, por que eu dou certo nas coisas que eu costumo fazer? Por que eu costumo ter resultado? Era o meu mindset. Porque ferramenta todo mundo vai ter para tudo. Para medicina, para advocacia, para o coach, você tem as ferramentas para tudo. Mas você tem que entrar no jogo para ganhar. Você tem que entrar com o mindset correto. Se você entrar com o mindset errado, não importa que ferramenta você tenha, pode ser a melhor do mundo, mas você vai perder. Então foi isso que eu usei até para tranquilizar minha mulher nesse caminho. Eu falei assim, olha só, eu já fiz isso, você já me viu fazendo isso. Eu vou fazer de novo. E aí... o resto é a história que a gente está contando aqui. Aí vem a mentalidade fortalecida e aí você termina, vou viver desse trem, vou fazer tudo acontecer de novo. Já fiz antes, já cheguei no Rio de Janeiro com uma lista de telefônica e R$3.000 no bolso, mas aí você sai do teu curso e aí vive aquele momento, mesmo que rapidamente um momento. Eu terminei o curso, eu quero mudar o mundo, mas o mundo não quer ser mudado. Você fez uma tentativa de marketing, não foi isso, cara? Você conta isso aí pra gente, cara. Isso, e aí eu cheguei, tinha a ferramenta na mão, né, que eu acabei de falar, tinha a ferramenta, tinha a minha formação, que foi uma formação excelente, e
não tinha as pessoas sentadas na minha frente. Eu falei, meu Deus, cara, e agora? O que eu faço? Porque, né, como é que eu vou colocar? Tudo bem, você tem a formação ali, tem a ferramenta, ótima, mas e colocar os clientes na sua frente, né? Como é que eu vou fazer isso? E aí eu fui pro tradicional, né? Como a gente faz na propaganda, comecei a fazer uns folhetos, colocar nos lugares e não tive resultado nenhum. Fiz 2.500 folhetos, eu falei, cara, 2.500 folhetos, vocês parecem um negócio por aí tudo? Assim, pô, umas 5 pessoas pelo menos vão me ligar, de 2.500, umas 10, tá bom, vão me ligar. Quantos ligaram? E Quantos aí, ligaram? tô esperando até hoje. Zero, né, cara? Zero. Até hoje quem te liga, você pergunta, você tá ligando por causa do folder? Que folder, rapaz? Nunca peguei folder nenhum teu. Cara, que louco, né? E aí você vive esse momento, cara, rolou insegurança naquele momento? Rolou minimamente o sentimento de, caramba, cara, e agora, cara? E agora? Eu falei pra minha mulher, confia que vai dar certo, e eu, pô, 2.500 e nada. Rolou isso? Chegou a passar pela tua cabeça? Jerônimo, eu acho que na vida da gente, assim, sempre rola, né, cara? E eu acho que quem vence a batalha é aquela história dos lobos lá, né? Tem 2 lobos dentro de você. Um lobo é a insegurança, o medo, a tristeza, a ansiedade, e o outro é a fé, a coragem. E qual o lobo que vence? É aquele que você alimentar, né? Então, assim, eu acho que isso sempre rola, mas é o teu mindset que determina isso. Você tem que ter a capacidade de controlar os teus sentimentos. Então, toda vez que eu tinha esse tipo de pensamento, foi até por isso que eu pedi demissão, porque assim, não tinha como dar errado, não tem como dar errado, não pode dar errado, vai dar certo, então vai. Então, assim, o que eu procurei fazer foi me cercar das ferramentas e do método, né? E foi nesse momento que eu conheci o Profissão Coach, que eu olhei e eu falei assim, cara, isso aqui é bacana, isso aqui tem uma metodologia aqui, entendeu? Eu não vou ficar aqui a Deus dará, entendeu? No marketing da esperança. Eu vou fazer as coisas acontecerem de uma forma com alguém que já fez, tal, aprendendo. E aí eu comecei a usar, comecei a estudar, comecei a praticar, e aí as coisas foram acontecendo. Massa. E aí você sabe, você tinha, nesse momento em que você era coach de vender, coach de folder, vou chamar assim, só pra gente visualizar. Você era o coach do folder ali naquele momento. Você tinha quantos clientes, cara? Cara, nesse momento eu tinha minha mulher, uma amiga dela, a melhor amiga dela, e uma primeira pagante que eu tinha pego, só, com um valor até abaixo do que eu costumo cobrar nas minhas sessões. Legal. Hoje. Então você tinha 3 coaches, né? Uma tua mulher, amiga da tua mulher e uma pagante. Legal, cara. A vida seguiu, as coisas começaram a dar certo, você começou a cobrar mais caro, você poderia, cara, generosamente dividir o valor do seu pacote de coach hoje? Se alguém te procurar agora, quanto que é um pacote de coach contigo? Posso. 5 mil. Eu comecei, né? Cobrando 4.200, que foi o que a minha formação ali determinava, né? O valor, o piso, né? Comecei cobrando 4.200 e logo depois já foi para 5 mil. As 10 sessões. Legal, né? Legal. Então hoje você cobra 5 mil um processo de coach contigo. Isso. E legal que eu estava vendo tua história, né, Marcos? E por isso que eu te chamei para dar uma entrevista, que você tem uma história bem marcante nesse sentido, né, cara? 20 anos, uma profissão que você não era feliz, depois você vem, não consegue cliente no primeiro momento, consegue essa cliente, depois fica um tempo sem cliente, depois muda a sua forma de agir e aí começa a conseguir cliente. Você estava me dizendo que você já tem uma renda, uma renda mensal hoje razoável, ainda não como afinal de contas, você ficou 20 anos como publicitário, em 4 meses como coach, mais ou menos, não deu tempo ainda de fazer a mesma renda de lá. Mas hoje você já vive 100% de coach, cara? Já vivo 100% de coach, até porque eu queimei, né? Porque eu acho que você não pode deixar dúvida nem na sua cabeça e nem na cabeça das pessoas, né? Então, assim, eu sou coach. Já vivo, tanto quando eu pedi demissão da agência, a proposta já era essa, e já vivo sim, me dedico 100% aos meus clientes, hoje com mais tempo, né? Graças a Deus, isso é o mais importante de tudo que eu consegui conquistar, assim, mais perto dos meus filhos, mais perto da minha família, que essa foi a razão de tudo, né? O coaching foi a ferramenta maravilhosa que apareceu no meu caminho, mas o início de tudo, né, conto essa história diversas vezes, foi uma pergunta que o meu filho me fez, quando eu cheguei em casa e tarde da agência, 10h30 da noite, ele estava esperando, batendo cabeça, e ele perguntou para mim, papai, o que você faz no teu trabalho? E ele tinha 3 anos nessa época, ele me perguntou como um adulto, eu falei, cara, eu faço esses filmes que você vê na televisão, anúncios de revista e tal. Ele foi dormir, me deu um beijo e foi dormir. E depois eu entendi o que ele perguntou. Ele perguntou, na verdade, pai, por que você passa tanto tempo lá? O que tem de mais bacana que você não está aqui comigo? Caramba. Então isso aí foi muito marcante para mim. E a família foi o começo de tudo, né? E hoje eu trabalho em casa, trabalho
Eu falo que vou trabalhar de elevador, né? Porque o prédio que eu moro tem home office, então eu atendo meus clientes em casa ou por Skype. Pô, quando eu quero sair, eu dou um beijo neles, quando eu quero dou um mergulho na piscina com eles, tenho essa flexibilidade porque eu faço o meu tempo. Então, tudo que eu não queria antes, o lado que eu estava indo, o lado oposto, que era pegar trânsito, passar muito tempo no trabalho, ficar estressado, ficar doente, hoje eu consigo controlar, está sob o meu controle. Uau. Cara, viver de coach significa o que para você? O que é viver de coaching? Cara, viver de coaching, para mim, está sendo poder inspirar pessoas. Eu costumo dizer que eu transformava produtos em ideias, né? E hoje eu faço uma coisa muito melhor, que é transformar pessoas em ideias. E isso é muito bacana para mim, você pegar... Eu tenho uma capacidade de inspirar pessoas e de ajudar e de motivar, e nada é mais gratificante do que você pegar uma pessoa ali que ela está às vezes num momento não tão bom, ou está num momento que ela está desacreditada, e você consegue pegar aquela pessoa e levar ali de onde ela está ali, vou falar assim, das trevas, e faz ela ver a luz, entendeu? Faz ela ver o túnel, faz ela ver o caminho e faz ela sorrir. Eu acho que isso é viver de coaching, além de você trazer essa filosofia, porque eu acho que o coaching é uma filosofia, trazer essa filosofia para a tua vida e para a vida da tua família, né? E essa filosofia do bem. Que legal, Marcos. Cara, então, a gente passou já pelas 3 fases, né? Passamos pela fase do minha vida nas trevas, como você falou, passamos pela fase eu não consigo cliente, passou pela fase, cara, as coisas estão acontecendo, eu estou vivendo de coach, minha vida está cada vez melhorando mais. Eu queria que você me dissesse, cara, qual que foi o teu grande aprendizado nesse caminho? Eu sei que você já disse paradas muito legais aqui, já disse sobre a importância da mentalidade, já disse sobre a importância de acreditar, sobre alimentar o lobo. Acho que quem não tirou sacada nenhuma daqui é porque não estava prestando atenção nessa entrevista, né? Mas eu queria que você, se você pudesse resumir numa única frase ou num único aprendizado para a pessoa que está lá numa das 2 primeiras fases, está lá naquele momento que já conheceu o coach, mas está infeliz com o trabalho dele, ou que já começou a largar do trabalho, mas não consegue viver de coaching, o que você diria para essa pessoa? Tá. Eu diria que assim, é o que aconteceu comigo. Eu posso falar isso com naturalidade porque fez parte da minha vida em alguns momentos. Eu diria que o desejo é o começo de tudo, até que esse desejo vire um desejo ardente, vire uma ideia fixa e você sinta que vai realizar aquilo e coloque na sua cabeça e visualize você realizando aquilo. Você tem que se comprometer. Não importa quem vai acreditar em você, não importa se a sua família vai acreditar, não importa se os seus amigos vão acreditar. Quem tem que acreditar, quem tem que ter a visão é sua e é só sua. Eu diria que no primeiro momento vai ter desconforto, vai ser desconfortável, vai ter angústia, vai ter sentimento de medo, só que tudo isso, todos esses sentimentos, você tem que aprender a controlar, porque você tem que aprender a agir apesar desses sentimentos. Então, a gente não pode pensar que as pessoas que têm alta performance, tipo os grandes atletas, que eles não passaram por momentos difíceis. O que acontece com eles, com as pessoas, grandes empresários, grandes atletas, qualquer um, é que eles tomaram uma decisão. Né? Nesse momento você tem que tomar uma decisão e é vencer ou morrer, é queimar as caravelas mesmo. E aí as coisas começam a acontecer à medida que você se compromete. Quando você vai se comprometendo, o universo vai tratando de colocar as coisas ali no teu caminho, você vai conhecendo pessoas e coisas vão acontecendo à medida do que você se compromete. O universo, ele vai se comprometer com você. Uau, show de bola, Marcos. Cara, a gente não falou no começo, mas o Marcos, ele é coach de alta performance, não é isso, Marcos? O nicho que você atua. Isso. Cara, muito legal, dá pra ver por que você é coach de alta performance, você é um cara de alta performance, e se eu não me engano, você é da turma 5 do Profissão Coach, né? Em relação à gravação desse vídeo, cheirando a leite ainda, não é isso? Isso aí, então assim. Muito legal, cara. Isso tudo, essa fase 2 para 3, para sair da parte não tá dando certo, para começar a dar certo, quanto tempo, cara? Não tá dando certo para começar? Jerônimo, como eu te disse, cara, na verdade, assim, eu nem imaginava que eu estaria aqui 8 meses depois de ter me formado, né? Tá aqui com você, que é o maior coach de coach do Brasil, dando essa entrevista. Então, assim, eu acho que tudo aconteceu meio que rápido, assim. Não é rápido, né? Eu fiz acontecer rápido porque eu me movo meio rápido. Fácil não é, né? Fácil não é. Fácil não é, exatamente. Eu me comprometi. E como eu queimei as caravelas, é aquele negócio. Eu tive que, assim, eu pulei etapas. Então eu falei assim, cara, eu não posso ter pro bono, então eu vou logo pro pagante. E fui.
E isso eu tinha que estar mais seguro, eu tive que estar mais seguro e tive que me preparar mais para isso, e me preparei. Então, assim, logo depois que eu comecei a fazer o Profissão Coach e comecei a usar com o meu mindset, usar as ferramentas certas e gerar autoridade, eu descobri uma coisa muito bacana em mim, que foi, eu sabia escrever, eu escrevia bem. Então, assim, os meus primeiros clientes chegaram também pelos meus textos. E, pô, cara, eu tô vendo que você tá... Que, na verdade, era quase um diário da minha vida também. E eu comecei a escrever e falar de coaching, e falar de gratidão, e falar de um monte de coisa. Isso botando em prática aquelas técnicas que a gente ensina no primeiro módulo ali, da pessoa começar a ver você como coach, assumir que você é coach, para as pessoas perceberem que você é coach. Faz parte desse momento aí? Exatamente, é o ser, né? É o ser. Então, assim, até aquele momento que eu te falei, assim, cara, eu não posso estar na propaganda e estar ali, porque, como você perguntou, né? Pô, teve uma insegurança? Tem um momento que é normal das pessoas, quando elas estão nessa transição, da pessoa ficar assim, ela quer ficar com um barquinho, algum pezinho no barco ali para ficar seguro, né? No anterior. Não, deixa eu ficar aqui, porque se não der certo, tira logo esse pé de lá, entendeu? Joga o barco fora, queima e vai. Porque senão... o teu subconsciente não acredita em você. Então eu queimei as caravelas e me assumi logo como coach. Eu sou coach. E aí... tudo foi coach na minha vida. Então, hoje eu vejo, foi engraçado, aconteceu ontem no LinkedIn, alguém pediu, eu fui marcado no LinkedIn de alguma forma, alguém pediu uma indicação de um coach, e aí estava lá, Marcos Saunier. E essa pessoa era da propaganda, e já me vê como coach faz algum tempo. Então, assim, é se posicionar mesmo e partir para o jogo, Animal. partir para dentro. Marcos, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por você contribuir 2 vezes com o seu tema. A primeira entrevista não deu certo, a segunda agora deu. Obrigado por isso. Espero que tenha dado, né? Se alguém tiver assistido essa entrevista é porque deu certo, porque foi pro ar e deu certo. Marcos, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua generosidade, obrigado por inspirar pessoas a acreditarem que é possível viver de coaching. Fácil? Fácil não é. O Marcos está aí mostrando que não é fácil. Agora, quando você tem um método, quando você entende o caminho, quando você tem coragem, quando você se assume como coach, as coisas começam a ficar mais fáceis. Marcos, de novo, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, tá? Obrigadão, Jorge. Obrigado aí, foi um prazer estar com vocês, cara. Valeu. Um abraço. Curtiu essa entrevista? Bota aí, curtiu. Não sei se você está vendo no Facebook, no YouTube. Bota aí, curtiu. Se tiver alguma dúvida, bota a sua pergunta aí. Deixa aqui a pergunta. Quem sabe eu não convenço o Marcos de vir aqui responder a sua dúvida. O que ele fez para passar pelas 3 etapas e hoje está vivendo de coaching. Um abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.